Então vamos lá, Salmo 27, versículo 9 e 10. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Versículo 10. Versículo 10 está aí? Não. Versículo 10. Vamos para o versículo 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Diga: se o meu pai, se a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vamos passar a primeira imagem ali, Vitória. Vamos lá. Pense na escravidão. O Brasil, por muitos anos, foi palco de escravidão. O Brasil teve seu início com a escravidão, que foi um comércio muito grande no Brasil e por muito tempo movimentou o Brasil, não é? Faz parte da formação do Brasil a escravidão. A escravidão, ela está no contexto da humanidade e no Brasil muito mais ainda, não é? Pense na escravidão. Por mais que nós pensássemos na escravidão, nós não conseguimos mensurar a escravidão por si, porque nós não experimentamos, nós não vivenciamos a escravidão. Alguém que diz assim, você pega uma pessoa que nunca sentiu fome na vida, não sabe o que é a dor da fome. Não é que a pessoa não tomou café de manhã, chega meio-dia, eu estou morrendo de fome. Não é isso. Alguém que sentiu fome que não consegue dormir, que não fica em pé, e coloca uma pessoa que nunca sentiu fome, ou sentiu essa fome de não ter tomado café da manhã, chega meio-dia e está com fome, e compare a fome, compare a dor da fome. Não tem como comparar, não tem como mensurar, só vivenciando mesmo. A gente faz uma ideia. É a mesma coisa que a gente, por erro, chega para alguém que está sofrendo e diz: eu sei que você está sofrendo. A gente não sabe que o outro está sofrendo. A gente presume que o outro está sofrendo. Alguém que perdeu alguém, está terrível, a gente diz: eu sei o que é a sua dor. Não sabe o que é a dor, porque a dor é muito individual. Por mais que você diga: eu hoje também perdi alguém, mas o que está por trás da perda é o significado. Quem sabe você perdeu um amigo que foi muito chato na sua vida. O significado não é perdi um amigo e tal, mas quem sabe você perdeu um amigo que fez parte da sua vida. É um outro sentido de perca, por exemplo, não é? Então o que está por trás da dor é o significado que ela produz, que ela traz. Então dizer para alguém assim: eu sinto a tua dor, eu sei que você está sentindo, isso não é verdade. A gente presume que o outro está sentindo, porque a dor, só a pessoa sabe o porquê daquela dor, sabe os aspectos que envolve, sabe todo o aspecto histórico, os sentimentos, e aí isso é muito individual. A gente então presume o que foi a escravidão, porque nenhum de nós experienciou no corpo, no físico, no emocional o que é a escravidão. Mas o que se sabe que foi muito terrível, a escravidão. O que escravidão tem a ver com rejeição? Tem tudo a ver, porque até hoje o brasileiro sofre com isso, advindo da escravidão. Muitos de nós, muito da população brasileira sofre por esse aspecto da escravidão. Então você pense na escravidão, algo que foi terrível no nosso contexto histórico. Próxima imagem, por favor. Agora, uma das piores formas de escravidão são aquelas que não aparecem. É aquela escravidão que está aqui dentro, que aparentemente eu não estou acorrentado a um tronco como estavam os escravos, mas é aquela escravidão que me permite andar, uma suposta liberdade. Esse é um problema muito sério.
É quando a gente pressupõe que está livre, na verdade está aprisionado. Como é ruim você achar que está certo e no fundo você está enganado. E quando descobre que está enganado, a dor é terrível. É mais ou menos isso, essa escravidão. Aqui escrevi isso, uma das piores formas de escravidão são aquelas do campo emocional. Aquelas que não aparecem. Aquelas que você olha e você olha a pessoa e você vê que aparentemente ela está bem. Que ela está caminhando, está no seu direito de ir e vir, vai e volta, sorri, brinca. Mas ela está acorrentada interiormente. Está acorrentada nas suas emoções. Está acorrentada nos seus sentimentos. Está acorrentada nos seus anseios. E isso é terrível. Porque algumas pessoas elas precisam fazer uma força muito grande para demonstrar uma falsa liberdade. E isso, para quem o faz, é muito sofredor. Para quem tenta, por exemplo, um pai ou uma mãe que estão numa crise terrível, seja ela financeira ou crise conjugal, e aí os filhos estão numa idade de perceber e os pais aí dizem, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. É terrível isso, você ter que demonstrar aquilo que você não é, ou não está. Tentar mascarar isso. Não está bem, os filhos perguntam, está tudo bem com vocês? Está bem, está tudo bem, está tudo bem. Pai e mãe estão bem. E quem sabe naquela semana estão falando em se divorciarem. O pai está preparando a mala escondido para ir embora, ou a mãe preparando a mala para ir embora, e aí tem que camuflar isso. Isso é terrível. Você tem que aparentar algo que você não tem. Faz um esforço grande de apresentar uma felicidade que você não tem. Apresentar uma paz que você não consegue gerar, crer. O campo emocional, quando ele é afetado, ele tem aprisionado muita gente. E a rejeição, ela faz parte desse processo. Pode passar a próxima imagem. Veja, volta aquela imagem da solidão. Escute, uma das demonstrações de rejeição é a própria solidão, não é? Pessoas que não é o aspecto de você em algum momento querer a solidão porque precisa da solidão. Olha, nós pastores ou então pessoas que lidam com muita gente, em alguns momentos preferem a solidão. Porque, olha, lidar com gente não é brincadeira. Quem lida com pessoas diariamente, em algum momento tem prazer pela solidão. Não deixa de ser um problema. Para mim, particularmente, a solidão não é ruim para mim. Eu, desde cedo, gostei disso, porque desde cedo sempre estive no meio de gente. Eu me lembro de 2 ou 3 amigos da minha idade. Meus amigos eram tudo pessoas de idade. As conversas eram outras, então chegava um momento que eu queria ser criança. Eu sempre fui um pregador desde cedo. Desde 9 anos de idade, era só no meio de pastores, de líderes, de irmãos. Então, só almoçando na mesa de pastores, em algum momento eu queria estar sozinho, um pouco quieto. E até hoje eu tenho isso, em algum momento eu quero estar quieto, não é? A pastora disse esses dias, você gosta da solidão? Eu digo, em algum momento sim. Eu gosto de estar quieto comigo mesmo. Que bom que eu moro quase no meio do mato, então eu gosto de ficar ouvindo os pássaros, ouvindo o barulho dos grilos, dos bichos, isso assim, para mim é uma sinfonia de Beethoven. Sabe, porque isso me fortalece muito. Mas é um problema quando a solidão nos tira do convívio social. É um problema quando a solidão nos impede de ser feliz. É um problema quando a solidão nos impede de estar em harmonia com as pessoas que estão à nossa volta. E aí a solidão, ela vai levar ao isolamento. Esse é o problema. Sabe, quando a solidão nos leva para o isolamento. Geralmente pessoas com rejeição, elas querem estar isoladas. Porque o meio as rejeita. Isso é um problema. Você diz, vamos a uma festa, vamos. Não. Ela quer ir à festa. Mas como ela já foi a algumas festas e foi rejeitada, ela não quer ir. E aí é o trauma, não é? Vamos ao aniversário. Aí aniversário eu vou ficar à toa, não sei o que fazer, já fui rejeitado, já passei por situações. Aí, não é porque ela não gosta de aniversário. O pastor Anoto não, né? De criança não é fácil, né? Agora ele já tem, agora ele tem que gostar.
Não é? Eu vi esses dias, acho que foi de um filme, alguém montou uma ideia para aniversário de criança, né? De ter alguma estratégia. Então veja, não é que a pessoa não gosta de, sei lá, de estar com algumas pessoas. O problema é que já teve, e foi discriminada, e foi rejeitada, então ela quer evitar isso. Então ela foge. Não é que ela não gosta, ela quer estar. Mas como já passou por tanta situação, ela evita. E aí busca a solidão. E nessa solidão não é uma solidão saudável, porque vai levar ao isolamento. Então veja, o problema não é a solidão em si, momentânea. O problema é o isolamento. Foi aquilo que esses dias eu soltei no vídeo, falando do medo, e temos falado esses dias todos. O medo em si não é ruim. O problema é o que ele vai gerar depois. É a magnitude que nós fazemos do medo. Esse é o problema. Eis a questão. Vamos passar adiante, por favor. Rapidinho, há muitos conceitos de rejeição, mas alguns que eu separei para vocês. São inúmeros. Mas veja, rejeitar é o ato de repudiar. De repudiar. A Bíblia vai usar essa expressão quando o homem vai repudiar a mulher. Essa é uma expressão usada lá por Deus, falando acerca do homem que vai repudiar a sua mulher. É o ato de você não querer mais. Você está repudiando. Você está quebrando, desfazendo uma relação. Repudiar, eu não quero isso, não é? É o ato de abandonar. Você não está mais disposto a estar com alguém, numa relação, com uma pessoa, com uma amizade. E aí o abandonar você pode mensurar muitas coisas, não é? Abandonar uma amizade, pai que abandona o filho e vice-versa, e aí vai, não é? O abandono em muitos aspectos. É o ato também de você desprezar, de eu desprezar o outro. Isso é muito comum entre nós. Nós estamos falando inicialmente da escravidão, começamos com ela, não é? Como isso tem afetado até hoje, não é? O ato de desprezar o outro, não é? Tem que, a pessoa da cor negra, por exemplo, tem que ser escravo mesmo, sempre foi, não é? Ou vou falar disso mais adiante, dos preconceitos, sejam eles social ou regional, mas o ato de desprezar o outro porque ele não pode lhe oferecer nada por causa da cor, ou por causa do aspecto financeiro. Você não pode me oferecer nada, então eu lhe desprezo. Você não tem para me dar, então eu lhe desprezo, não é? O ato de desprezar. E você pode pensar em desprezar de muitas coisas. Inclusive a gente despreza não só falando, a gente despreza com o olhar. A gente despreza olhando para o outro. Já viu um olhar de desprezo? Aquele olhar que mede assim, ó. Você mede a pessoa, já disse tudo. Não precisa muita coisa. A gente despreza olhando, a gente olha a pessoa assim e faz biquinho assim. Ele diz, miserável, coitado, não tem nada. Aí vai, não é? Que coisa séria. A gente despreza não só falando. Veja que as expressões de fato elas falam. Então tem muitas maneiras de desprezar. E quanta gente já não passou por isso, não é? Quantas pessoas já não passaram por isso? É o ato da recusa do outro, não é? É quase que é combinado com repudiar. Isso, a recusa é uma palavra muito psicanalítica, não é? O ato da recusa. Eu recuso o outro. Eu rejeito, eu recuso. Eu quero próximo a mim, não é? E a repulsa, são muitas palavras também parecidas. A repulsa, eu tenho repulsa. A minha sogra usa a expressão brincando, não é? Eu tenho nojo, não é? A minha sogra usa a expressão brincando, eu tenho nojo de tal coisa. É a repulsa, é um nojo. Eu não quero saber disso, é o vômito, não quero perto de mim, inclusive não quero dentro de mim, que é o ponto que eu vomito, eu quero distância, eu quero longe. Esse é o ato, esse é o conceito de rejeição. Veja o quanto isso é sério, o quanto isso é profundo. Pode passar a próxima imagem. Escute isso. A rejeição ela se dá em muitos âmbitos, mas eu separei alguns no âmbito social.
E aí eu disse para vocês que, falando lá da escravidão, geralmente ela é discriminatória, não é? Geralmente a rejeição no âmbito social, ela é discriminatória. É por isso que, por exemplo, alguns conceitos eu descreio, eu desconstruo da minha vida. Por exemplo, pessoas que dizem: olha, sei lá, você está caminhando desse jeito, eu vou lhe falar uma crítica construtiva. Para mim não existe crítica construtiva, eu não acredito nesse conceito. Alguém pode acreditar. Quem quer acreditar é livre de acreditar. Nós não estamos aqui dizendo: você acredita no que eu estou dizendo. Eu estou lançando a semente, lançando a palavra, você pega o que for bom para você, não é? Mas particularmente eu não acredito nisso, nessa crítica construtiva. Olha, eu vou lhe dizer algumas verdades, mas isso é uma crítica construtiva. A crítica, para mim, ela é maldosa. Toda crítica, ela tem uma ponta de maldade. Eu nunca vi uma pessoa criticar. Uma época tinha um programa que tinha um senhor que ele falava das críticas, ele dizia as alfinetadas. Era um estilista, não sei se está vivo ainda, e ele brincava dizendo que o quadro era as alfinetadas do fulano de tal. Aí mostrava lá uma roupa, uma moça, uma modelo, uma atriz com uma roupa, e ele dava lá as alfinetadas. Eram as críticas. Para mim, toda crítica, ela é uma alfinetada que dói, que machuca. É diferente de alguém dar um conselho. Você quer um conselho? Vai doer. Você quer isso? Você quer ouvir isso? Não, então fique em paz. Você quer ouvir? Quero. Esse é o caminho. Você está agindo dessa maneira. Por que você faz isso? Por que você se veste assim? Conselhos é diferente. Você não vai ver na Bíblia o conceito crítica, não é? De criticar o outro, para mim, porque essa crítica sempre vai ser maldosa. Mas na verdade a Bíblia vai dar conselhos, vai dar instruções, vai dar orientações. Então veja, essa rejeição sempre é, no aspecto social, discriminatória. Nós temos que cuidar disso, porque às vezes nós fazemos isso, até com atos inconscientes, nós estamos rejeitando o outro, a pessoa que está à nossa volta. Geralmente no aspecto social, a crítica tem a ver com o aspecto físico. Olha lá o secão, o magrão, o carecão, o barrigudão, o bocão, o narizão, o olhão, o pretão, o galego, o albino, sabe, essas coisas que a gente utiliza, o ruivo, o cabelo pichain, o cabelo escorrido. Isso tem muito a ver com o aspecto físico. Embora o aspecto físico é o aspecto pelo qual melhor nós somos conhecidos, mas por que nós às vezes a tratamos de uma forma discriminatória? Isso é rejeição. Nós precisamos cuidar às vezes dessas palavras, queridos, porque às vezes, querendo ou não querendo, nós estamos afetando as pessoas que estão à nossa volta. Porque se alguém quer ser do jeito que é, a escolha é dela. Ou em alguns casos não escolheu. Em alguns casos nós não escolhemos os nossos pais. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer quanto aos meus pais? O que eu posso fazer quanto ao lugar onde eu nasci? O que eu posso fazer? Eu até posso me ausentar da família que eu adivinho, mas aí eu vou embora para um outro lugar bem longe. Mas de alguma forma eu vou estar ligado à família, mesmo distante. Você até pode trocar o nome. O que você pode fazer? Eu vou trocar o meu nome, vou trocar o meu sexo. Pode até trocar, mas na essência seremos o que sempre fomos. Na essência seremos o que sempre fomos. Então por que às vezes a gente precisa tratar o outro no aspecto físico sempre com discriminação? Isso é um problema, queridos. Olha lá aquela galeguinha ali, aquele loirinho ali, aquele baixinho, aquele anão, isso e aquilo. São palavras que para alguns, e você vai ver mais adiante, as pessoas que conseguem se superar quanto a isso, mas a maioria não consegue. E a gente não pode tratar os outros como a gente trata todo mundo. A gente precisa tratar cada pessoa de acordo com ela. De acordo com ela. Porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua estrutura. Eu falar para um anão bem resolvido, dizer, anãozinho e tal, ele é resolvido. Mas para um outro que não é, isso pode ser um problema. Isso é um preconceito velado.
Isso pode causar uma dor. Olhar para um secão e dizer, isso é uma magricela. Para aquele magricela bem resolvido, talvez seja tranquilo, ou talvez não seja. Porque às vezes eu escuto muito isso, não é? Não é gordura, é excesso de fofura. Será que é verdade mesmo? Como a gente se engana com as palavras? Como a gente se engana com as palavras? Será que é excesso de fofura de verdade? Ou eu quero camuflar algo que em mim está? Será se eu gosto mesmo da minha magreza? E aí eu brinco com isso. E geralmente quem brinca com as suas coisas esconde traumas. Geralmente quem brinca com algumas coisas esconde traumas. Quem brinca com a morte muitas vezes quer morrer. Por isso que brinca com a morte. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu por exemplo, percebo muito na Isabelle. A Isabelle diz uma coisa, mas é uma outra coisa. É muito engraçado que cada filho tem um jeito, né? Às vezes a Isabelle age de uma maneira, ela quer algo, ela diz assim, ó. Quando ela diz, não, pai, não quero, não preciso, eu sei que ela quer. Ou então quando ela chora por uma coisa, uma situação, eu sei que é uma outra coisa. Ela diz, não, é por causa, o pernilongo me picou aqui. Não é, filha, não tem pernilongo aqui. Onde é que tem pernilongo aqui? Não tem pernilongo. O que está havendo mesmo? Não, pai, não é nada. Filha, pelo amor de Deus, fala para o pai. Aí ela fala o que é. Você entendeu? Às vezes a gente faz assim. A gente diz uma coisa, mas na verdade é outra coisa. A gente brinca com os preconceitos, brinca com algumas coisas, aspectos físicos em nós, mas na verdade isso nos causa dor. Então uma forma de camuflar é a brincadeira. E poucas pessoas eu conheço, brincalhonas, que de fato são brincalhonas. Geralmente o palhaço é triste. Você já ouviu a história de um palhaço muito famoso na França que procurou Freud, na época que ele acho que passou por lá, algo parecido, e ele queria um tratamento, queria ser analisado, e aí ele disse, eu vou lhe dar além da análise feita ali, ele disse, eu vou lhe passar uma terapia. Está aqui na cidade um palhaço muito famoso. Ele está com tal peça. Vá lá assistir ele. E o palhaço era aquele homem. Era ele. Isso é muito interessante, não é? Mas Freud sabia, ele só quis tocar na ferida. Ele disse, eu sou o palhaço. Eu sou. Porque eu faço todo mundo rir. Mas eu estou acorrentado. Aí o Freud disse, é isso que eu queria, esse é o ponto que eu queria chegar. Você cair em si, que de fato aparenta ser o que você de fato não é, que você pode ser. Tem palhaços que são na essência brincalhões, felizes, sem precisar camuflar nada. Escute uma coisa, às vezes pessoas que brincam muito, elas fazem porque querem esconder alguma coisa. É a mesma pessoa que ri demais, ri, sabe? Não é normal quem ri demais. Sabe assim, a gente ri brincando, mas tem coisa que é forçado. Estão caçando o presidente, a Polícia Federal, a água está matando meio mundo. Ninguém ri da água que está fazendo mal para as pessoas. Mas tem gente que ri disso. É total que não se dá conta. Então, veja, queridos, nós precisamos cuidar com essa forma de lidar com a nossa vida. Então, veja o quanto o ser humano é complexo. Veja o quanto o ser humano é complexo. E a gente, às vezes, não percebe a nossa forma de funcionar. Então, nós precisamos tomar cuidado, queridos, com esse aspecto discriminatório de rejeição no aspecto físico, não é? O nível social, né? O nível social da pessoa. O pessoal lá em São Paulo tinha uma brincadeira com a turma da Zona Leste. O pessoal dizia, o pessoal lá pro lado do Taqueirão, onde é o estádio do Corinthians. De onde você é? Lá da Zona Leste. Boca brava. Às vezes a gente tem isso dentro da cidade. Você é da onde? Lá da Zona Sul.
Ah, na Zona Norte. Ah, o povo da Zona Norte é mais, sabe? Lá da Zona Oeste. Ah, sabe? Essa coisa do nível social, não é regional. Pode passar, porque eu vou falar disso. Pode passar outra imagem, não é? Esse aspecto, não é, de social, regional, não é? Da região. Ah, você é da onde? Ah, sou lá do centro. Ah, do centro. Em alguns lugares o centro é o lugar mais simples da cidade. O lugar mais rico é a periferia. Por exemplo, você pega alguns países da Europa, Estados Unidos, as pessoas mais abastadas não moram no centro, moram na periferia. Em alguns países é diferente, na América Latina é centro. Ah, você é do centro, você é da... Sabe? O que isso interfere? Alguém tem um pouco mais de dinheiro que o outro? O que interfere? No final das contas, todos nós não somos seres humanos? Aquela coisa, não é, da idade medieval, dos lordes, sangue azul. Que sangue azul? Quem é que tem sangue azul? Ninguém tem sangue azul. Que conversa é essa? Que sangue azul? Todo sangue é vermelho. Que sangue azul? Que conversa é essa? No final das contas, nós vamos tudo para o mesmo buraco, tudo para o mesmo saco. Os vikings tinham a mania de, quando enterravam os seus mortos, e juntamente com os vikings, os próprios egípcios, de fazer as pirâmides, e as pirâmides nada mais é do que túmulos, de enterrar os egípcios, no caso, enterrar os seus faraós com as suas riquezas, inclusive com as suas esposas, escravas, enterravam vivos, junto com os faraós. Não vai nada. Os vikings colocavam no barco os seus guerreiros com os seus tesouros e saltavam a mar fora. No final vai tudo para o mar. Ele não vai levar riqueza. Os gregos tinham o costume de colocar 2 moedas, uma no olho de cada morto, para a passagem para o barqueiro. Que barqueiro? O bicho vai comer do mesmo jeito. Por que então que eu vou ter que desprezar o outro porque é mais alto, porque é mais magro, porque é mais gordo, porque tem um pouco mais de dinheiro, porque tem o nariz assim, tem um olho assim? Todo mundo é ser humano, queridos. Todo mundo é humano. Por que desprezar o velho? Por que desprezar o moço? Desprezar a criança? Todo mundo é humano. Saído, feito da mesma essência. Nós viemos do pó. Para o pó nós vamos voltar. Porque alguém tem um pouquinho mais de dinheiro, daqui a pouco quem tem não tem. Ou aquele... Como é que chama aquele homem que se tornou rico? Eike Batista, da noite para o dia. Da noite para o dia se tornou o homem mais rico do Brasil. No outro dia não tinha mais nada. Esse é humano. Essa é a vida, queridos. Olha aquele ator, como é que é o nome dele? Que fazia o Super-Homem, Superman. Ele era o Superman, daqui a pouco ele estava entrevado numa cadeira. Qual é o nome dele? O Christopher Reeve? Tá bom do inglês. Sabe, um dia você é o super-homem, o bonitão, outro dia você está entrevado numa cadeira, outro dia você está morto. Por que fazemos isso? Olha o sobrenome. Um dia desses eu estava na roda de algumas pessoas, e aqui no sul tem muito disso que eu percebo. Conversando sobrenome, aí perguntou: como é que é o seu sobrenome? Você é da onde? Eu sou lá em tal lugar. Sobrenome? Housing. Ah, ok. E o seu sobrenome, você é da onde? Ah, sou lá, não sei da onde. Como é seu sobrenome? Smith, Fish, sabe? Os sobrenomes. Aí me perguntaram: o seu sobrenome, eu sei da onde? Eu disse: Santa Maria. Seu sobrenome é Carvalho de Araújo. Ah, Carvalho de Araújo, tal. Aí como é seu sobrenome? Aí perguntou para outro rapaz assim: só que falando, Souza. Souza? Por que Souza? Eu fiquei muito chateado, eu saí da roda. Eu digo: não, isso não é para mim. Para. Por quê? Por que Souza? Que diferença faz? Souza, Silva, Carvalho, Man, X, Y. Que diferença faz, minha gente? As pessoas têm muita coisa do sobrenome, da origem da família, da onde você veio, qual é a sua origem. Nós tivemos um brasileiro, Costa e Silva. Muitas pessoas milionárias, poderosas, com o sobrenome Souza, pessoas importantes. Só porque não tem um
no meio, no nome. Por que isso? Que tolice é essa? Eu saí do grupo, na hora eu disse, gente, com licença. Você não vai, não, para, gente, eu não aguento mais esse lixo de gente que não gente, o conceito de pessoas que desprezam o outro, por causa da cor, do nível social, por causa da religião. Por que eu não posso sentar com o macumbeiro e conversar com ele? É macumbeiro, é do diabo, Satanás, por que não? Eu não vou comungar com ele o conceito dele. Não, eu sou o que eu sou e creio no que eu creio. Nós não vamos misturar as nossas, fazer o secretismo religioso, não é? Mas por que não? Eu não posso sentar no mesmo restaurante, no mesmo ônibus, no mesmo avião? Por que não? Por que eu não posso sentar com o espírita? Por que não? Meu Deus do céu, gente. Por que a gente não pode sentar com o homossexual? Você não vai apoiar a prática dele. Se ele quiser beijar quem ele quiser, sair, ele falar onde ele quiser. Mas é um ser humano, tem que ser respeitado. Por que não? Pelo amor de Deus, gente. Para que essa coisa de condenar, sabe? Cada um sabe de si. A gente não quer ser respeitado, deve respeitar o outro também. Por que não? Cada um sabe de si. Digam amém. Escute, esse aspecto que eu dizia regional, não é? Às vezes as pessoas dizem, sei lá, gaúcho é cheio. Gaúcho é cheio? Não sei, vocês estão perguntando a vocês, né? Você sai do sul, as pessoas têm preconceito com gaúcho. Você vem para o sul, as pessoas têm preconceito com carioca. Tinha que ser carioca. Tinha que ser nordestino. Tinha que ser mineiro. Tinha que ser nortista. O que é isso? Aí, aqui dentro do próprio estado, não é? Aí, por exemplo, porque cada região tem a sua, né, o seu jeito de ser, é peculiar da região. Aí, alguém do jeito, tinha que ser da fronteira. Tinha que ser da fronteira. Tinha que ser da capital. Tinha que ser de Porto Alegre. Se Cheume, tem que ser de Porto Alegre. Tinha que morar em Novo Hamburgo. Por isso é cheio assim. Não é? Por que isso? A gente coloca coisas que não precisa colocar, gente. Somos nós que colocamos barreiras que não precisamos colocar. Olha os Estados Unidos, guerra civil, norte e sul. Para que tanta coisa? Você entendeu? E aí, às vezes, dentro da própria cidade, tem os aspectos de rejeição, de preconceito. Dentro da própria família, porque é o cunhado isso, é a sogra isso, é o sogro. Aí a gente começa a colocar dentro da própria família, trabalhar rejeição dentro da família. É o sobrinho xarope, é isso, aquilo, é tal. A gente começa a colocar essas coisas. Rejeição religiosa, não é? Porque é crente, não dá para sentar porque é crente. Porque é católico, porque é espírita, porque sabe, nós colocamos esse tipo de rejeição em nós mesmos. Vamos lá. A parte da família, não é? Quando se dá na família, isso é comum, queridos. É muito comum no aspecto familiar, não é? É chamada rejeição parental. Quando se dá entre a família, quando a própria mãe, no próprio ventre, rejeita o filho. Tem muitos casos assim. Como nós já acompanhamos casos assim, da própria mãe rejeitar o filho na barriga, no ventre. Eu queria um menino e veio uma menina. Eu queria uma menina e veio um menino. E aí isso pode ser um problema, porque às vezes o pai e a mãe coloca os seus anseios naquela criança que, por exemplo, queria que fosse um menino, veio uma menina. Aí só dá brinquedo de menino para menina. Isso pode ser um problema. Ou vice-versa, não é? Queria tanto uma menina e veio um menino. Aí dá bonecas, brinquedo, e vai colocar batonzinho no menino, porque queria tanto uma menina, vai vestir de menina. Isso pode ser um problema. Fora aqueles que, quando há rejeição mesmo, não, eu não quero, não é? Isso pode começar com o trauma pós-parto, não é? Eu não quero, eu não consigo, eu tenho náuseas, eu não consigo chegar perto do bebê.
esse processo pode se dar por muito tempo. Ou o próprio fato da rejeição mesmo de, como se fazia muito por aí, não é? E muito das casas de saúde ganharam muitas crianças assim, não é? Quando se levava nas caixas, quando se levava enrolada nos panos e colocava, não é, nas portas das casas de saúde para as freiras cuidarem. Quantos casos até hoje de crianças rejeitadas e jogadas no lixo? Quantos casos assim? Quantos casos de abandono de pai e mãe? Eu passei por isso. Nosso pai foi embora de casa, depois voltou, depois foi de novo, depois voltou, depois foi de novo, e depois não voltou mais, não é? Eu nunca vou me esquecer da frase, não é? Eu acho que eu deveria ter 14, 13, não me lembro a idade bem, quando ele foi, que pegou as malas e foi embora. E aí estava minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu mais novo. E minha mãe disse, vai lá. E a mãe já estava cega e disse, vai lá e pergunta que ele vai deixar para nós. E o meu pai entrando no táxi com aquelas malas de madeira grandes. E eu cheguei e disse, papai, a mamãe está perguntando o que o senhor vai deixar para nós. Ele olhou para mim e disse, se vire. É uma frase que não me dói, mas que eu me lembro sempre. Olha que engraçado, como é que o pai diz para um filho? Se virem. Fez assim para mim. E entrou no táxi e foi-se embora. Poxa, como é que alguém diz? Olha que coisa terrível. Como é que um pai vai embora de casa, pega as malas, vai embora e diz assim, se vira. A mãe cega, todo mundo pequeno, todo mundo de menor. Como é que a gente vai fazer com a vida? Olha, se vira. Olha que rejeição. Olha que prato cheio para as drogas. Olha que prato cheio para a depressão. Olha que prato cheio para o crime. Por isso que, em partes, as questões sociais, elas não são 100% causa do crime. Eu poderia ir para o crime. Eu nunca peguei numa arma. Até agora. Eu não sei depois. Eu sempre digo para a pastora, eu sou crente. Eu sou convertido. Porque assim, não, olha, vamos lá. Eu nunca fui para o crime, você entendeu? Olha que prato cheio. Se vire. E foi embora, e o carro foi embora. Olha que situação terrível essa. Você entendeu? Eu chego para ele e digo, bênção, pai. Tu quer ser pastor? Quero. Então, não te abençoo. Porque para mim todo pastor é ladrão, tu vai ser ladrão. Mas papai, o senhor me ensinou a ser homem, não ser ladrão. Não, tu quer ser pastor? Quero. Tu não vai ser meu filho. Eu não vou deixar nada para ti. De fato ele fez isso. Você entendeu? Olha que prato cheio para querer morrer, querer se matar, a depressão. Olha que situação, queridos. Então veja, o aspecto familiar é constantemente se dá a rejeição. É muito. Aqueles que vão embora de casa, não é? O próprio divórcio, dentro de casa, pais que têm preferência por filho e despreza outro. A Bíblia vai citar situações assim, não é? A Bíblia vai citar. Nós queríamos ter tempo para falar bem disso. Embora nós vamos trabalhar esse tema pelo menos mais uma semana, mais semana que vem. Então veja, no aspecto familiar há muita rejeição. Quando você percebe que um filho é mais bem quisto que o outro, é mais bem tratado que o outro. Quando você percebe que, às vezes, você não é uma rejeição camuflada, mas ela está ali, ela existe. Você entendeu? Nós precisamos tomar cuidado, quem tem 2, mais filhos, precisa tomar cuidado com isso. Né? Precisa tomar com esse cuidado. A gente não está dando uma atenção demais para um e deixando o outro de lado. Isso pode ser ruim, tá? Rejeição por parte de pais que rejeitam os filhos, que vão embora, que abandonam, que não reconhecem, que não aceitam. Isso é uma constância sempre na vida do indivíduo. Casais de forma mútua, gente, como a gente trata casais assim? Que um rejeita o outro. Que a mulher não quer o marido, que o marido não quer a mulher, porque isso e aquilo, porque tem sabe? Às vezes porque o jeito não quer Por isso a gente recomenda os cursos da igreja. Casados para sempre, para ir para toda a vida.
paz para toda a vida, aí vai, não é? Se percebe muito rejeição por parte dos casais. É aquela, pastora, nós estamos montando uma mensagem para o mês que vem, quando tudo não é o bastante, não é? Bom é o carro do outro, despreza o carro. Aí a mulher olha o carro do vizinho, aquele que é um carro, isso aí tu tem um caqueto, não é? Aquele que é um homem, tu não é homem. Imagina. Uma vez eu viajava com um casal e eu brincando falei assim: você poderia ser um vereador da igreja. Eu disse, brincando, nós viajando, eu disse, olha, e foi uma viagem longa. Eu e a minha santa boca. E eu brincando, eu disse, e é uma pessoa amiga minha até hoje, quero muito bem, prezo muito por essa amizade. Eu disse, você é uma pessoa extraordinária, e eu acho mesmo que ele o é. E disse, você poderia ser um vereador da igreja, eu apoiaria você. Eu votaria e pediria voto para você. Porque eu gosto muito de você e acho que você é uma pessoa diferenciada. A mulher, eu estava com ele no carro na parte da frente, e a mulher disse assim, esse daí, pastor? Mas nem meu voto ele ganha. Isso é um boca aberta. Rapaz, olha, ainda bem que não veio uma carreta para nós ter morrido. Eu não sabia o que fazer, nem eu, nem o homem. Eu digo, meu Deus do céu. E mulherada que rejeita esse marido. Mas tem os maridos que merecem. Mas tem os maridos que merecem, as mulheres assim, que põe a espora, a cinta e monta e sai calopando. Merece uns homens, umas mulheres assim. O que tu acha eu casado com uma mulher dessa? Mas, a minha alemã é uma santa. Capaz. Ei, paridade. Escute uma coisa, queridos, há muito problema por causa disso, de rejeição. E escute, às vezes esses homens, eles são muito passivos, mas eles sofrem. Pior que é isso. Porque eles acham que não vão achar uma mulher melhor que essa. Santa ilusão. Santa ilusão. Tem uns homens que acham que nunca vai achar uma mulher mais linda que essa. Aí sofre os caprichos de um miserável. E tem mulher que às vezes acha que não vai achar homem melhor. Porque acha que é feia, que é isso e aquilo, que ele é o príncipe encantado. Dá um lastro esse príncipe encantado para ele se transformar. Gostou da ideia? Eu estou brincando, tá, gente? Daqui a pouco só vai chegar os maridos aqui na igreja, tudo baleado, quebrado, engessado. Quem foi? O pastor pregou aqui para me dar um laço. Eu digo, meu Deus, eu estou brincando, minha gente. Pelo amor de Deus, eu estou brincando. Eu estou dizendo que não precisa se submeter a algumas coisas que não há necessidade. Mulher não é escrava, homem não é escravo. Deus colocou numa situação de um cuidar do outro, zelar do outro, queridos. E é engraçado que às vezes há mulheres passivas que elas não dizem nada e aguentam tudo do marido, agressão física inclusive, agressão física, judio batendo. Às vezes tem pessoas que sofrem uma rejeição passiva, eu vou falar isso mais adiante, ficam caladas. É brabo, gente. Essas pessoas que sofrem assim, sofrem no físico e sofrem no emocional. A rejeição por parte do marido, por parte da mulher e assim por diante. Filhos que colocam o pai e a mãe na condição de escravos. Eu conheço gente que trata o pai e a mãe como se fossem escravos. Eu conheço gente, eu tenho aqui inúmeras histórias que eu poderia relatar para vocês de pai e mãe, de filhos que tratam os pais como escravo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer a minha unha, você tem que fazer tal coisa. Eu não consigo entender algumas coisas. Como é que alguns pais se deixam levar assim? De levar pai, mãe para a praia, por exemplo, para nunca deixar o pai e a mãe curtir o mar. Não, eu estou levando para você fazer comida, para limpar a casa. Pai e mãe, como assim? Não, eu só vou tomar um banho ali. Não, não tem que tomar banho não. Fica lá lavando a louça. Não pode ser verdade.
mas existe. Esses são chamados os rejeitados passivos. Eles deixam. Afinal de contas, é o filho. Afinal de contas, é o marido. Afinal de contas, é a mulher. Afinal de contas, é o amigo. Só que o sofrimento permanece. A dor é latente. Queridos, eu vou parar por aqui. Volta só para mim lá, só vou aqui no outro. Aqui. Semana que vem, eu quero orar com vocês, porque a hora passou. Semana que vem eu vou falar sobre os tipos de rejeitados. Mas pensando que todos nós, em algum momento, já fomos rejeitados. Se alguém não, eu dou parabéns para você. Se alguém aqui nessa plateia nunca foi rejeitado por nada, meus parabéns. Você é um futuro a ser rejeitado. Se prepare, porque você vai ser rejeitado. Se você nunca foi em alguma situação na vida rejeitado, se prepare. Você é o próximo candidato. Porque em algum momento a rejeição ela vai fazer parte da nossa vida. A questão é como nós vamos lidar com ela. Semana que vem eu vou falar os 3 tipos de rejeitados. Coloque em pé, deixa eu orar com você.